E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E olha o que chegou, o mais novo lançamento da EAC. Esse que é um controle voltado para o mobile, né, para o smartphone, modelo M15. Como vocês viram no unboxing, ele veio nessa caixa, né? E aqui temos também algumas informações na caixa, né? EAC SMX M15 Mobile Game Controle, as compatibilidades aqui com as plataformas, né? Game Pass, Stadia, Steam, GeForce Now e Luna. Aqui algumas informaçõezinhas também já. Modelo M15, compatibilidade Android e tipo C iPhone, né? O único iPhone que tem o tipo C é o iPhone 15, né? App de suporte sim. Stable Size, que é a extensão dele, né? Que ele é telescópio, vamos dizer assim, de 102 mm a 176 mm. Conectividade USB tipo C e Bluetooth, e o que vem na caixa, o M15 e o manual, tá? Aqui na parte de trás também temos algumas informações bem interessantes, tá galera? Ele vai vir com High Effect aqui nos joysticks, né? Nos analógicos, e High Effect aqui nos gatilhos, tá galera? Modo de conexão dele USB tipo C, botões micro switch, tá? Tanto os botões de ações quanto o D-pad também é de micro switch. Vai ter o gripzinho aqui, né, na pegada dele, e os botões pedals aqui atrás, dois botões reprogramáveis, tá galera? E junto na caixa veio o manual bem grande, tá galera? Esse é o manual maior que eu já trouxe aqui no canal, mas tem aqui algumas especificações em várias línguas, tá? Se não me engano é umas 6 línguas que tem aqui. Infelizmente não tem em português, mas dá para entender aqui algumas funções que ele tem aqui. E o controle, galera, que controle bonito, tá? Ele veio nesse modelo aqui com uma pegada bem ergonômica, né? Bem parecido com os controles aí tradicionais que a gente já apresentou aqui no canal. Um material muito bom, muito boa qualidade de material. Ele tem a extensão aqui, ó, até 176 mm, né? Como eu falei, os botões são de micro switch, tá? Igual o clique de mouse. Os analógicos dele também, muito gostosinho, tá? Como tem High Effect, a gente já não tem aquele problema de drift, né? Os analógicos dele são um pouco menor do que o tradicional, tá, galera? Ele é menorzinho, mas já para dar esse ar aí de portátil, né? Os D-pads também aqui, bem gostosinho de clicar, tá, galera? Eu achei o formato dele aqui bem top, bem ergonômicozinho. Tem um pouco de curvatura aqui, ó. Quando ele dá o clique, ó, ele não se aprofunda todo na carcaça, tá? Pô, bem gostosinho aqui o D-pad dele, gostei, tá? Todos esses botões aqui são de micro switch. Acredito que só esses dois aqui que não são, que eu acho que deve ser membrana. Aqui o conector dele tem uma certa flexibilidade para você estar colocando o seu smartphone, né? Então não corre risco de estar quebrando, nem danificando a entrada aí do seu smartphone. Temos também borrachinhas aqui para poder fixar o seu smartphone, né? Borrachinha bem macia. Aqui na parte de baixo dele, onde tem a pegada, tem uma entrada USB tipo C, que é por onde você vai estar conseguindo carregar seu smartphone enquanto você está jogando, né? Aqui são os botões de funções, FN, botão turbo, botão de menu, tá? Touchscreen, legal. Aqui temos o nome da SMX. Aqui na parte de cima temos o ombro direito e o ombro esquerdo, analógicos lineares, que você vai conseguir controlar a intensidade dele aqui quando você estiver jogando, tá? Aqui na parte de trás, os dois botões pedals, né, para você fazer macros, e temos também uma texturinha aqui que dá mais grip na hora da pegada. Eu gosto quando os controles vêm com isso aqui. Uma coisa que eles poderiam ter feito era uma versão preta desse controle, né? Infelizmente, né, todo mundo que gosta de controle branco, e com o tempo ele pode estar sujando, né? Que ele é bem branquinho, é bem bonitinho mesmo. Quando a gente puxa ele aqui, ó, temos algumas funções, tá? LED amarelo, HDI modo, você vai apertar o FN mais o botão A, modo Android. LED branco, modo Xbox. X input, FN mais X, modo Android. Modo virtual touch, FN mais Y, modo Android. E vai ficar azul. LED verde, modo Apple, FN mais B, tá? E aí você vai pressionar por 2 segundos cada modo, ele já vai estar mudando aqui os LEDs, tá galera? Lembrando, galera, que esse controle não tem bateria, tá? 194 gramas. Para você utilizar o controle, ele tem que estar conectado aqui no seu smartphone, ou tem que estar conectado via cabo para poder estar alimentando ele. Então você conecta ele, o que vai estar alimentando aqui as funções dele, os botões e os modos, vai ser seu próprio smartphone. Por isso que já tem essa funçãozinha aqui para você estar carregando ele enquanto você joga, para você não ficar sem bateria, tá? Então galera, já baixou o aplicativo aqui para você estar usando no seu smartphone. Seria esse aqui, ó, o MoUI. Ou você pode também estar lendo o QR Code aqui para você estar baixando, tá? Qualquer um desses métodos aí você vai encontrar bem fácil.
Já baixei o aplicativo aqui e também baixei alguns jogos para poder estar testando aqui no controle, tá? Vou estar abrindo o aplicativo e vai ter essa interface aqui, tá, galera? Bem simples, não dá para você mexer antes de você conectar o controle, tá? Vou estar conectando o controle aqui, ó. Ele vai dar uma vibrada, né? Quando você for instalar ele pela primeira vez, ele vai aparecer assim. Se seu celular for compatível, que no caso esse aqui não é, esse daqui é um celular mais antigo, né? Ele só vai estar conseguindo alimentar o controle, não vai ter compatibilidade USB. Mas o meu celular que está gravando aqui, que é um S20 FE, ele tem compatibilidade pelo USB também, tá, galera? Então você consegue usar pelo USB e via Bluetooth. No caso desse smartphone, que ele é o Poco M3, ele não tem essa compatibilidade, então eu tenho que jogar ele via Bluetooth, tá? E aí você vai adicionar o dispositivo. Você permite e vai estar buscando, tá vendo? Vai estar procurando o Bluetooth. Você vai lá, liga o Bluetooth. Aí você vai ligar o seu Bluetooth e vai aparecer o ESMX SETA 1. Ele vai aparecer logo aqui embaixo, aí você conecta, tá? Como eu já utilizei o controle, já conectou bem fácil. E esse aqui é o modo mais simples. Também tem um modo FN mais o turbo, que ele vai aparecer modo Xbox Wireless Controle, tá, galera? Só que todos via Bluetooth, pois smartphone que não tem compatibilidade USB, tá? E assim que ele abre, já a compatibilidade dele já vai aparecer aqui o layout aqui do controle, né? E aqui temos também algumas funções, né, dele, que você pode remapear, você pode ver se os analógicos estão funcionando, os gatilhos. É um aplicativozinho bem completinho e você consegue também aqui trocar os joystick, os gatilhos e a vibração do controle. Vibração tem 6 níveis de vibração, você pode estar mexendo por aqui ou fazendo comando aqui no controle, que já vou explicar como é que funciona. O joystick também, você consegue estar movimentando ele aqui, ó, bem legal, tá, galera? E os gatilhos que são lineares, tá? Ó, vocês podem ver, gatilhos lineares. E aí você pode fazer aqui o remapeamento também, tudo por aqui no controle, tá, galera? E depois você vem e salva. Aí você pode salvar e já vai ficar salvo aqui os seus comandos, tá? E vai ter os modos aqui, né? FN mais Y, FN mais X, FN mais A, FN mais B. Pressionando por 2 segundos, vai estar dando os comandos aí pro controle, tá, galera? Nos meus testes aqui, eu percebi que alguns controles vai funcionar com FN mais X, outro vai funcionar com FN mais A, outro vai funcionar com FN mais Y, outro vai funcionar com FN mais B. Então cada jogo você vai ter que ir testando aí e aprendendo a compatibilidade de cada jogo, tá, galera? Às vezes você pode entrar no jogo e dar os comandos aqui não ir, você vai lá, troca aqui o comando, ele vai estar funcionando. Tem também o FNT, né, que ele vai ativar o modo Xbox Controle, tá, galera? Aqui, ó, o FN mais T, aí vai aparecer a compatibilidade dele de Xbox Wireless. Esse modo aqui tem uma gama de compatibilidade bem grande, tá? A maioria dos jogos que eu testei funcionou aqui nesse modo aqui Xbox, tá? Mas aí é só você ir mudando aqui que você vai ver qual jogo vai ser mais compatível, tá, galera? Algumas funções também que o controle vai ter, e para você poder ativar essas funções, você vai ter que sair daqui do aplicativo. Você tem que deixar numa tela aqui que não esteja nenhum aplicativo, tá? O modo turbo, né, você vai apertar o T, ele vai ficar vermelho, ó, e você vai apertar o botão que você quer, ele vai estar ativado, ó, e quando eu aperto, ele vai estar ativado. Se você quiser desativar o modo turbo, você vai ter que pressionar o botão que estava ativado e apertar o T, vai voltar à configuração inicial, tá? E para fazer aqui os comandos de macro, né, você vai pressionar aqui o FN mais o pedal traseiro M1 ou M2 ao mesmo tempo, segura aí por uns 2-3 segundos, aperta X e A, dá o comando que você quer e vai pressionar o M2 ou M1. Ele vai dar uma piscada aqui nos LEDs e já vai estar configurado. Segura o FN mais o M2, vou apertar o B e o A, aperto lá o M2, vai piscar, tá configurado, tá? E caso você queira zerar a configuração, você pressiona de novo o FN mais o M2 e clareou aqui o LED, aí você vai e pressiona ele de novo, zerou a configuração do macro, beleza? E para você mudar a intensidade aqui da vibração, você vai apertar FN mais analógico direito para cima ou para baixo. São 6 níveis de vibração, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá no máximo. Desceu todos os 6, ele vai desligar a vibração, beleza? Estou utilizando ele aqui no modo Xbox, tá, galera? FN mais T. Esse jogo aqui é bem legalzinho, um jogo leve, tá? Para você poder utilizar. Vou ver se eu caio em qualquer lugar aqui o mais rápido possível para poder não ficar muito longo o vídeo, tá? E vocês podem ver, ó, que responde muito bem o controle, ó.
Todos os comandos pro lado, pro outro. Como não tive tempo ainda de poder testar muito esse controle, tá, galera? Pode ser que eu morra rápido, ó, mas todas as funções, ó, funcionando, ó. Mira, tiro, modo de recarregar, abaixar, levantar. Joguinho bem legal aqui, tá? Tentar pegar uma arma aqui pra gente poder jogar um pouco. Esse é um jogo bem leve que você pode estar baixando aí pra jogar no seu smartphone. Ele é uma mistura meio de... Foi, matei. Ele é meio que uma mistura de Free Fire com Warzone. Vou pegar uma arma aqui. Triângulo troca a arma. X pega a arma. Eu ainda tô aprendendo a jogar esse jogo, tá, galera? Então, tô bem ruinzinho aqui ainda, tá? Mas aí é bem legal que o controle tá funcionando de boa, galera. Eu não tô sentindo delay, tá, na resposta. Claro que pode ter um pouco de delay, mas esse controle aqui promete ter aí 1000 Hz, né? Pode ser uma ótima opção para você que tá buscando um controle aí para jogar. E é muito legal você poder jogar esse tipo de jogo aqui no controle. Eu testei também, galera, o Call of Duty Warzone, né? Nesse smartphone aqui ele não funcionou. Não sei porque, não tem compatibilidade, mas ele funcionou no meu S20 FE muito bem, tá? Então, galera, os testes feitos aqui do controle SMX M15. Recomendo o controle, tá, galera? Controle muito bom de ser jogado. Ergonomia aqui e pegada dele muito confortável. É claro que se você tiver a mão um pouco grande, você vai sentir um pouco incomodado, mas com o tempo você vai acostumar, tá, galera? É um controle que tem uma pegada muito boa mesmo e um acabamento muito bom também, tá, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e fui!